Boa noite a todos. Boa noite. Os que estão aqui presentes sejam bem-vindos, tanto encarnados quanto desencarnados. E aos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes, tanto os encarnados quanto os desencarnados, sejam bem-vindos também. Porque onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, assim diz o nosso modelo guia, ali eu estarei. Meus queridos, era um tema muito lindo para abordar. Inclusive o tema é atualíssimo, né? Que é o momento da purificação do tempo. Alguns costumam falar por essa parte, né? Outros, como a carta nos pediu, o afastamento, a retirada, a expulsão dos vendilhões do tempo. É belíssimo isso, porque apesar de ter ocorrido em épocas remotas, né? Há 2000 anos e alguma coisinha, mas é tão atual quanto a época de Jesus. O cuidado que nós devemos ter é o entendimento da mensagem profética que o Mestre Jesus quis passar, e nós ficamos sabendo dias depois do que se tratava, mas ele começou a dar o sinal naquele primeiro sinal. Bom, Jesus apresentado pelos evangélicos canônicos, sinóticos, aliás, os 4 evangelhos, nós temos ali uma historicidade de que Jesus fez trabalhos bem intensos por 3 vezes, né, em Jerusalém. Tudo bem? Então, 3 visitas de Jesus a Jerusalém foram bem marcantes. E uma delas trata desse assunto, porque antecede o marco, né, de fincar a pedra fundamental da transição planetária no Gólgota. Então, ele avisou isso nesse dia. Mas nós queremos dirimir alguns entendimentos quanto às dúvidas que carregamos sobre essa passagem. E alguns que creem no Jesus que foi violento, mal educado, deseducado, e que não acreditam que ele tenha sido assim. Bom, há 2 extremos, tá bom? Há situações em que nós vemos irmãos de todas as denominações que se dizem seguidores de Jesus, não vamos aqui nominar nenhuma, usar a palavra o meigo Jesus de Nazaré. Bom, meus queridos, em nenhum momento Jesus foi meigo com ninguém. Vocês vão lembrar disso. Porque a meiguice é para a ingenuidade, e aí nós vamos entrar na estrutura pueril de uma criança. E não dava para Jesus ser meigo naquela época, como também não dá para Jesus ser meigo hoje para conosco. Nem Deus é meigo para conosco. Senão, não teríamos os planetas primitivos, expiação e prova, regeneração, felizes para chegar em mundos celestiais. Precisamos entender isso. Então a palavra vem para nós com um céu cor-de-rosa que confunde a austeridade de Jesus, mas desde um ponto de vista de candura no acolhimento, com uma meiguice ingênua, e não é possível. Não sei se alguém costuma plantar coisa no quintal, na sua chácara, no vasinho de planta. Você precisa pegar os instrumentos e ferir o solo. Você não pode ser meigo com o solo. Se eu vou tirar uma sujidade da cerâmica, da cozinha, do sanitário, da casa, da varanda, eu não posso ser meigo com essa cerâmica. Mas eu não estou sendo violento com essa cerâmica. Eu não estou sendo violento com a terra para fazer uma muda de planta, para mais tarde o pomar, o meu jardim, ou até as pequenas, vamos dizer assim, suculentas, possam ser duplicadas em outros vasinhos para dar de presente para alguém. Entende isso? Então 2000 anos se passaram, e ao entendimento, até nós espíritas, tem pessoas com essa dificuldade, mas Jesus derrubou nas mesas, chutou ali alguma coisa, bateu nos vendilhões do templo. Bom, então vamos começar a entender essa questão. O que alguns chamam de expulsão dos vendilhões do templo e outro trato da purificação? Porque na realidade é uma preparação que antecederia a sua crucificação, o seu evangelício. E ele tinha uma autoridade moral. Então, para entender o que aconteceu ali, precisamos nos reportar àquela época. E ao mesmo tempo o comportamento de um sacerdote, de um religioso judeu. Jesus era judeu. Havia uma cultura judaica em Jesus. E para ele passar os ensinamentos, necessitava de uma certa dramatização, de uma certa apresentação, para que pudesse mexer com o sentimento e a consciência das pessoas.
Hoje nós temos uma estrutura muito mais afinada, e nós temos o canto, o teatro, o cinema, a televisão, que são leituras diferentes. Tem pessoas que não conseguem ver isso, mas se vamos preparar um filme para cinema, é diferente de um seriado para colocar na televisão. Não dá, né, para filmografia, quem entende bem dessa área sabe do que eu estou falando, fazer iluminação, tomada, uma série de coisas dos atores e dos ambientes semelhante à televisão. Como eu não posso pegar o mesmo texto, do mesmo assunto que eu usei na televisão e no cinema e transpor para o teatro, porque a linguagem do teatro é outra. Então imagine 2000 anos em entender um comportamento profético, educativo e pedagógico. Jesus era o pai da Agogo, é um guia educativo. Pai da Agogo significa pedagogo, aquele que educa, que ensina o caminho da educação. E nesse processo eu tive que fazer essa representação para os corações endurecidos, como os nossos permanecem. Né? Então vamos analisar Jesus, uma pessoa, um ser, o nosso irmão muito mais adiantado, não é? Um arquiteto do Criador. Imaginem isso, um arquiteto do Criador. Deixa eu tentar exemplificar aqui. Numa determinada estrutura da galáxia não tinha nada. Imagine a galáxia, não tinha nada nessa estrutura onde nós estamos. E ele disse assim: pai, eu vou construir um redil. E nesse local que colocar as suas almas, lhe prometo que não perderei nenhuma delas. E ele procura um quadrante da galáxia ao nível moral, intelectual, vibracional e frequência que nós temos, estala os dedos e começa a fazer uma estrutura do bólido solar, separa para resfriamento e começa a estruturar Rondínia, Herondínia, Pangeia, Eurásia e a deriva dos continentes para nós estarmos aqui, no Sezon, sendo espírito ao nosso lado. Imagine o adiantamento desse espírito. Imagine, com muitos hierofantes ao comando dele. Estou colocando hierofantes, seres inteligentíssimos e avançados, para não termos nem noção de quem são. E vamos demorar a ter. Nenhuma. Imagine isso. Então, como é que ele vai ter uma meiguice numa estrutura de construção, né, que começa lá na estrutura primitiva, para ir ajustando, e todos os seres aqui colocados estão sob a égide de responsabilidade desse gestor, que é a amorosidade. Mas cuidado com essa candura da amorosidade. Senão nós vamos com ingenuidade no tratamento de Jesus. Mas Gilberto, peraí, ele foi violento na expulsão do templo? Não, ele não foi violento. Imagine, né, já que eu coloquei esse preâmbulo desse ser, né, inteligente da criação, nosso irmão mais velho, né, disse ao Pai que nesse local, o planeta Terra, quem chegasse aqui não ia perder ninguém. Garantiu isso para ele. Mas a Terra não existia, ele criou a Terra. Por isso que muitos ficam assustados: poxa, mas vocês espíritas, quer dizer que não foi Deus que passou os 10 mandamentos para Jesus, para Moisés? E, gente, por que eles quiseram apedrejar Jesus? Ele cometeu uma heresia na época, ele falou: antes de Abraão eu já existia. Pronto, você está maluco? Quiseram apedrejar Jesus. Então, para se conversar com uma criatura dessa cultura, com esse nível, com essa luminescência e esse avanço, é uma loucura. Saulo caiu em si com a luminescência no deserto da Jordânia, na estrada para Damasco. Não aguentou. E se ele se aproximar, a Lua está a 400 mil quilômetros de distância do nosso Sol aqui, né? Se ele se aproximar o dobro dessa distância, nós vamos ofuscar, nós não aguentamos, nem ele, nem da mãe dele, nem do pai dele biológico. Entendem isso? O que eu estou querendo dizer? Vamos para uma realidade. Já viram falar do Rapa? Já ouviram? Alguém já vendeu coisa na rua? Lá vem o Rapa! Estou colocando uma forma bem simples aqui para nós entender o que aconteceu lá. Então imagine alguém com a envergadura moral de Jesus. Imagina que foi trabalhar na purificação do templo. Mas vamos ter que entender que templo é esse. E aí, aquela turma de pessoas acompanhando. Mas naquele local, no dia da visita, Jesus só ia lá mais nesse período, era o Peshá, a Páscoa judaica. Gente, não tinha poucas pessoas por ali. Considerando judeus e peregrinos indo ao templo para comemorar a Páscoa judaica, nós temos de 300 mil a 400 mil pessoas. Vocês acreditam que se Jesus fosse atacar alguém, eles daria tempo de ser crucificado ainda? Vocês imaginam quantas
equipes de segurança haviam naquele local. A torre mais baixa do templo de Jerusalém naquela época era um prédio de 15 andares hoje. A torre mais baixa, tinha de 3 a 4 torres lá. As portas eram coisas gigantescas para passar muita gente. E cada porta era uma quantidade de segurança absurda. Então vocês imaginam, para vigiar entre judeus e peregrinos, de 300 a 400 mil pessoas, quantos seguranças não estavam no templo? Por quê? Era um templo ornamentado com ouro. Tinha tanto ouro na sua fachada. Hoje nós usamos vidraças. Lá era ouro. Tanto ouro na sua fachada que era a luz que salva. Jerusalém vem mais ou menos nesse caminho, né? Tinha um horário que quando o sol iria fazer um certo quadrante, os olhos das pessoas não conseguiam contemplar o templo, tamanho brilho que saía de lá, pelo reflexo de luz. Então nós temos um entendimento histórico, paleontológico, uma série de coisas aí para vir para esse momento. Então, peraí, então o que aconteceu lá? Vamos para o Rapa, isso nós entendemos. Você está lá numa avenida qualquer, você forra, né, uma lona ali, coloca algumas coisas para poder vender, mas aquilo não tem CNPJ, não tem lei, você não tem nota fiscal. Aí o camburão para lá na frente. Vocês já viram se alguém ficar calmo lá esperando o camburão chegar? Lá vem o Rapa, já viu? Lá vem Jesus. Pronto. Corre todo mundo. Mas correu com medo dele? De forma nenhuma. Correram porque ele iria maltratar? De forma nenhuma. Eles já sabiam da envergadura moral e sabiam o que ele iria fazer ali. E tinha que dar espaço para aquele ambiente no pátio onde ele iria ocupar. Mas ali apareceu uma certa lição, evidentemente, sobre essa expulsão, esse afastamento, essa retirada. Porque no pátio comercializavam as bênçãos. E aí, para os mais ricos, você tinha o gado de qualidade. Para a classe média, ia ter os bodes e as ovelhas. E para, principalmente as mulheres, viúvas ou os pobres, tinha os pombos, que ali negociavam para fazer esse certo sacrifício e depois participar das cerimônias da Páscoa judaica. Era um costume. Mas não estavam ali especificamente no processo de venda, de transformação íntima. E o templo que Jesus tratou é o mesmo templo que ele falou, será derrubado e reerguido em 3 dias. É esse templo que ele está falando. Os vendilhões do templo somos todos nós. Quem quiser lembrar, vai lá em Cartas e Crônicas. Humberto de Campos faz uma entrevista com Judas. E Judas diz, eu já estou remido do meu equívoco pelo Mestre Jesus e perante a minha consciência. Porque não adianta Jesus nos remir no caminho, mas não haver a transformação íntima. E aí Judas faz um pouco essa narrativa. Eu o vendi, fui o vendilhão de Jesus, do nosso mestre, por algumas moedas. Mas nos dias de hoje, pior do que os vendilhões do templo, ainda continuam vendendo por mais moedas do que eu vendi. Então vamos para nós agora. O que é expulsar? Fazei brilhar a vossa luz, mas cuidai para que a vossa luz não seja sombra. Pronto. Entendemos aqui? Qual é a nossa finalidade em seguir os ensinos? Vou mudar, vou colocar dentro da fala do mestre, né? Para aqueles que guardarem os meus mandamentos, a frase é essa. Para aqueles que guardarem os meus mandamentos, eu enviarei outro Consolador, rogarei ao Pai que envie outro Consolador, e que este Consolador ficará convosco eternamente, ensinando o que eu havia dito, e recordando o que eu havia dito e ensinando coisas novas. Pronto. Qual de nós, com sinceridade da alma, como diz Bezerra, gosto dessa frase, nos refolhos da alma, camada por camada, qual de nós carrega no íntimo os ensinamentos de Jesus, os mandamentos de Jesus? É só gravar quais são os mandamentos dele e ele finaliza depois dando um novo mandamento. Esse processo que ele vai até o templo chamar a atenção, fazer uma abordagem sobre o cuidado de que a casa do meu pai é a casa de oração, não de vendilhões. Casa de oração? Onde é que nós vamos fazer um nexo temporal para entender isso? Ele diz assim,
Fazei brilhar a vossa luz, vigiai e orai, tenha a prudência da serpente e a inocência da pomba. Vigiai e orai. Mas quando fordes orar, não façais como os materialistas, ele quer dizer assim, os que têm o chamado culto exterior, mas recolha-te no teu cômodo, no íntimo, pois antes de abrirdes a boca, o vosso Pai Celestial, que está no plano espiritual, celeste naquela época quer dizer isso, o nosso Pai que está na pátria espiritual, saberá o que queres, mas recolha-te no íntimo e faça o teu pedido ao Pai. Mas, para fazer qualquer pedido ao Pai, como forma de oferenda, se tiveres alguma coisa contra o teu irmão, deixa-lhe no canto. E se for até o templo fazer essa oferenda, também deixa o canto, retorna, vai de encontro ao teu irmão, reconcilia-te com ele. E aí, havendo a reconciliação ocorrida, retorna, pega a tua oferenda e leva até o altar. Mas essa oferenda chegando até o altar será entregue ao ministro, e este ministro tomará as providências para dar os encaminhamentos. Olha o nível que nós estamos com relação ao vendilhões do tempo. Por que todo esse processo? Por que nós temos a nossa escola pedista lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Preze pelo anjo guardião, o espírito protetor, o companheiro, leia, lida com muita atenção nesse, para ter um cuidado. Por que tem esse séquito de irmãos para cuidar de nós? Cuida antes da nossa reencarnação e nos recebe depois que deixamos a matéria. Por que não pode ser direto, já que Jesus pediu que, olha, se quiseres pedir alguma coisa ao Pai, recolhe-te no teu cômodo íntimo. E ele ainda acrescenta, olha que beleza, e qualquer um que pedir ao Pai em meu nome, se crerdes, receberá o que pedir. Mas crerdes em quê? Em mim? Nos mandamentos que eu lhe dei, a modelo comportamental, a pedagogia que eu lhe ensinei. Então, a envergadura moral de Jesus, ao chegar no templo, no pátio do templo, até porque eu gosto de lembrar com muito cuidado, sinagoga, até que Jesus às vezes entrava ali numa área, no atrio, como se fosse a recepção, como vocês estão aqui, sem ser o auditório. Mas em coisas nababescas, gigantescas, Jesus nunca entrou. Tá bom? Nunca entrou. No pátio, onde vendiam os bois, os bodes, as ovelhas e as pombas, considerando o poder financeiro de cada um, era no pátio. A mulher que seria apedrejada foi no pátio do templo. O único momento que tem claramente que ele entrou sem ficar no atril na recepção foi quando ele estava amarrado, manietado, vendado, cuspiram no rosto dele, então eles esbofetearam e mandaram ele fazer a sua mediunidade. É esse profeta? Quem foi que te cuspiu e te esbofeteou? E ele ficou em silêncio. Que templo é esse? O corpo é santuário do Espírito. Cuidai do corpo do Espírito. Não está aí no nosso Evangelho? Cuidai do corpo do Espírito. Quando Jesus disse que chegou no local e encontrou os vendilhões e disse que a casa do Pai é a casa de oração, está se reportando ao comportamento em todas as eras. E aí eu posso entrar na historicidade filosófica das crenças na Terra. Desde Acron, há 4.000 anos antes de Moisés, 1.570 anos antes de Jesus, e Jesus 2.000 anos antes de nós. Ele se reportou a todo esse comportamento, de como é que esse templo consagrado como santuário do ser imortal tem sentimento, pensamento, vontade distante dos mandamentos. Nós não meligramos, nós fazemos coisas por interesse. Dentro das nossas crenças, que eu creio que pela rede muitas de outras escolas religiosas estão nos ouvindo, dentro das funções que nós ocupamos como maior servidor, utilizamos como empoderamento, como meio de cercear pensamentos. Costumamos ter o carro como privilégio ou para encontro das necessidades. Usamos nosso conhecimento como palestrante
como facilitador dos estudos, que a nossa escola estuda muito, como uma forma de poder, ou simplesmente uma maneira de servir. Porque aquele que veio enquanto arquiteto do planeta Terra e engenheiro sideral de Deus, lavou os pés dos discípulos. Chegou aqui num coxo que chamam de manjedoura, num coxo. A mãe teve que enfaixar o corpo dele para que a aranha, percevejo, o pouco não afetasse a pele do bebê recente, o corpo recente do bebê. Enfaixou como se fosse uma múmia para deitar na palha. E quem estava assistindo a mãe cuidar de tudo aquilo ali era uma ovelha, um bode, uma vaquinha. Depois que chegaram lá, os 3 magos, os 3 médicos. Então, esse processo da chegada na manjedoura, a caminhada como criança, o trabalho como pai na carpintaria, Jesus tinha uma compreensão física avantajada. Para movimentar a madeira naquela época, fazer móvel, tinha que ter força física de halterofilistas, observa nas Olimpíadas do Oriente. E as imagens que demonstram na estrutura da crucificação e o modelo da estrutura que ele carregou, a estrutura torácica do mestre era uma coisa de atleta, não era pequenininho assim. Então só a presença física dele já era algo imponente, mas a estrutura moral, a envergadura do rapa faz as baratas correrem. Já entraram no ambiente, acenderam a luz para limpar? As baratas correm tudo, né? Você não bateu nem matou, mas elas desaparecem, algumas até se machucam, porque engancha no lugar, não dá para passar, a perninha dela fica presa. O que aconteceu por lá? E até hoje conosco acontece isso. Nós temos uma dificuldade enorme de ir ao encontro da luz, porque Jesus pede para fazer brilhar a nossa luz, mas nós não conseguimos, queridos e queridas. A nossa luz é sombra. Primeiro, nós nos lembramos que é algo muito belo que demonstra que ainda estamos como vendilhões do tempo, o nosso modelo de diversão. Aí agora está na moda, eu fiz até uma palestra sobre isso, né? Não é possível agradar a Deus e a Mamon. Ou você abandona Deus, abandonar é deixar de amar, ou você desagrada a Mamon, a estrutura material. Então, para a gente não desagradar a Mamon, criar uma série de maratonas, né? Tem uma série da Netflix, né? Por que isso? Para o ser humano esquecer dele. Enquanto que o SARS-CoV-2, aí eu apelido o Cristo, o Salvador SARS-CoV-2, nos tirou do precipício, para nos colocar dentro do casulo doméstico. Emmanuel diz isso, o ninho doméstico é o melhor local e é o primeiro que Deus nos dá, com toda a garantia, para construir as 2 asas, da sabedoria e do afeto, do amor e da inteligência. É no ninho doméstico. Fora dali, é pantomima. É dentro do lar que as asas da angelitude para alçar voos para os ambientes que nós nem imaginamos, é dentro do ninho doméstico. Se aí não tem condição, tem algo errado. Não é? Então, nós queremos observar que nesse processo, quando você tem uma linha de recolhimento, na hora de pensar em si, Mamon cria algo. E aí como é que eu descubro que eu não guardo os mandamentos de Jesus? O tipo de filme, de série que eu gosto de assistir. Tem muito tiroteio, tem muita violência, tem muita guerra, tem muito vilão. Sou eu. Eu não posso esconder isso de mim. Eu gosto dessas coisas. O que a nossa escola ensina? Nós somos atraídos a uma frequência em nós, há uma vibração em nós. Com essa frequência atrai por sintonia, por afinidade, por simpatia. Eu coloco no canal, ouço a música, tem um tipo de conversa ou leitura, de acordo com o que sou, espírito mortal. Ou estou preso a determinada coisa. Por falta de coragem, eu ainda não realizo, mas eu gosto de assistir outro realizando. Inclusive uso da maledicência para poder fazer de conta que não vão ver a trave no meu olho, mas eu fico apontando o cisco do irmão. São esses os vendilhões do tempo. Aquele que me negar perante os homens, eu também o negarei perante meu Pai. Ninguém fica falando disso, né? Nossa, como Jesus, que era candura e leiguice, fala uma coisa dessa para nos negar perante o Pai. Por que não discute tanto isso e fica falando da situação do tempo? Mas Jesus chicoteou, tá, vamos colocar, não, mas ele pegou o azogue era uma cordinha com 3 pontas, tudo bem, o sacerdote carregava na cintura. Mas para quê? Para o cerimonial. Alguém já viu o cerimonial normando do candomblé, culto africano, tambor de mina, Wicca, no catolicismo, do povo gentil, é isso que falava, gentil? Já viram? O padre, o paróquio,
Paulo pega lá aquela fumacinha, sai balançando, né? Para defumar a igreja. Os sacerdotes, sacerdotisas de Umbanda, Candomblé, culto africano, Wicca, fazem isso. Passam o incenso. E eles tinham também uma técnica da cordinha, para poder dar sinal. Imagine, vou voltar ao início, que eu acho que alguém não prestou atenção. Naquela época já de Jesus, para comemorar a Páscoa judaica, ali no pátio de Jerusalém, para entrar pelos pórticos que eram gigantescos, entre judeus e peregrinos, eram de 300.000 a 400.000 pessoas. Imagine a figura meio de Jesus. Gente, bom dia, eu preciso usar o pátio, que eu quero levar uma mensagem do meu Pai para vocês. Para 300.000 pessoas, é muita ingenuidade. Não tinha esse sistema para Jesus com alta taxa de som de última geração. Nem haveria aviões passando por faixa. Gente, deu espaço para Jesus poder falar. Sim. É uma ingenuidade fora do comum de todo mundo. E aí a técnica do sacerdote para dizer eu preciso desse espaço era pegar a cordinha e balançar, tira daqui. Naquele movimento eu se afastando, porque Jesus acompanhava um grupo com ele também, não só dos discípulos do colégio apostólico. E naquela época ele não tinha só uns 12, enquanto a gente não estuda isso, já viu os 72. Depois havia ali o pessoal que ficava na cercania fazendo sustentação, os 300 da Galileia, ou os 500, aliás. Ninguém estuda sobre isso, só fala dos 12. Era uma enormidade de pessoas. Não se fala do colégio apostólico feminino, que era um colégio rico, que era quem tinha dinheiro para sustentar o trabalho de Jesus, eram as mulheres. Não se fala disso, que a misoginia e o machismo não deixam. E aí Jesus entra no templo, falando dele, dando como exemplo o que iria acontecer. E na envergadura moral, quando você vai de encontro a si mesmo, sai da Netflix, da série de maratonas, entra no Jesus do SARS-CoV, Cristo 2, 3, aí não importa, que nos trouxe para o doméstico para olhar para dentro, para um processo de regeneração, para deixar de ser lagarto para ser borboleta. Precisamos retirar os vendilhões do templo. Quando eu venho para o Cezon, e se meus amigos aqui, né, o PC, qualquer um aqui, diz assim, Gilberto, passa a poeira ali na poltrona para nós, eu vou lá e passo. Aí o PC olha, traz o pano aqui, ó. Aí quando ele começa a passar a flanela novamente, ele nem me pede para passar, ele mesmo faz, porque executar é um exemplo. Eu já fico com raiva do PC. Se nós estamos montando uma peça de teatro e ele está dirigindo o personagem para mim, Gil, movimento o braço, abre aqui, não, aí eu quero fazer do meu jeito, aí eu me irrito com o diretor do teatro. Vendilhões do tempo, como disse Judas para Humberto de Campos em Cartas de Crônicas, leu lá no carinho. As moedas que Judas deu eram moedas que atrás a ferrugem corrói, mas as moedas que nós vendemos Jesus todos os dias com sogro, com genro, com a nora, são sombras que Jesus se demonstrava no tempo que iria acontecer. E dias depois, né? Ele estava narrando, naquele momento ele disse no pátio, isso aqui será derrubado e será levantado. 3 dias depois, não acreditaram, achavam que ele estava falando daquele monumento, que nem tem mais, né? Tiveram que reconstruir ele de outra forma. E de Macedo trouxe para São Paulo aí, para se aproximar de como é que é. Não é? E Jesus, 3 dias depois, se levanta para mostrar o templo em condições, mas esse tempo para se levantar é preciso guardar os mandamentos do Mestre. Eu preciso ter mansuetude e humildade de coração, mas eu preciso ser austero. Jesus foi para a cruz porque ele foi austero, proativo, intenso, altivo, e isso incomodou. E ele nos ensina essa altivez. Ele diz assim: seja o seu falar sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é elemento de condenação. Está lá na palavra de Jesus, nos 4, João, Marcos, Lucas e Mateus. E é interessante que, considerando as narrativas, porque naquela época não se escrevia, era sempre a oralidade. Em Lucas, Marcos, João e Mateus, há passagens diversas que é preciso entender ali da visita de Jesus em Jerusalém. E como judeu, ele tinha que participar da Páscoa judaica, lógico, ele respeitava a lei de César, também a lei do homem e a crença que ele vivia, mas estava trazendo um novo entendimento sobre os ensinamentos judaicos que Moisés havia trazido para aquele povo. Então, em nenhum momento, ele chicoteou ninguém, ou derrubou, ou chutou mesa, ou bateu em animais, mas ele deu sinais, e são movimentos de dramatização, a gente chama no teatro uma esquete, né, uma dinâmica de esquete,
para dar um recado do que iria acontecer. E as mesas que caíram foi representando a estrutura de uma crença de culto exterior que ele mesmo falava que iria cair. As moedas no chão, o dinheiro dos vendedores do templo, que iriam realmente se dispersar. E ao mesmo tempo, os animais saindo e fugindo, era que a venda de indulgências, como tem hoje por aí, do dízimo, de oferta, de primícia, tanta coisa, né? Nós espíritos temos vendas também. Há um certo equívoco que não tem a moeda diretamente, mas nós vendemos. Meu irmão, você está em tratamento espiritual, você faz o evangelho no lar, você faz a sopa, você faz isso. Isso é vendilhão do templo. Se formos olhar o livro dos médicos para fazer obsessão, não tem nada disso. Eu não tenho que criar mecanismos para poder fazer o outro criar consciência. Conhece a ti mesmo, conhecereis a verdade, te libertará. Somente isso. Então eu venho com o diálogo fraterno e vou fazer um trabalho com o irmão. Lógico, se ele quer por gratidão ajudar a minha casa, o que ele tem para fazer? Aí sim, olha, tem vários trabalhos, você vê quem se adapta, porque nós somos diferentes. O PC não é obrigado a gostar de mim, ele pode até me compreender, me acolher, mas ele não é obrigado a estar de mimimi, me abraçando, não. Aliás, ele não teria personalidade se fosse ingênuo ou meigo a ponto de falar o que não é uma relação. E aí nós vamos procurar, eu vou para o Quilo, Campanha de Souza, eu vou lá para ajudar as grávidas, eu vou lá para o grupo, né, das crianças, eu vou ali sair na rua pedindo alguma coisa, eu vou ajudar a limpar a casa, eu vou verificar com que equipe eu vou me identificar, que eu vou ao encontro daqueles que vão me auxiliar no ombro a ombro, a caminhar nessa escada evolutiva para nós. E aí assim eu deixarei de ser o vendilhão do tempo, porque o meu sim será sim, o meu não será não. Se o PC chegar para mim, meu irmão, está tudo bem? Não, meu irmão, não está bem, roubaram meu carro, fui demitido e tal. Meu irmão, as provas e expiações, não, esquece uma coisa para outra, né? Eu tenho que ser sim com meu irmão, dizer como é que eu estou. Eu não posso abraçar meu irmão e depois que ele sair de perto de mim, achar que ele está gordo, que está magro, que está cheiroso, que está fedendo, que a roupa está feia, que está bonita. Esses vendilhões permanecem por aí. E os mandamentos de Jesus são belíssimos. Primeiro é a estruturação do altar. Onde é que se pode fazer oferenda, sair dos animais, dízimo, oferta, primícia, um monte de taxa que tem por aí. Regras e emolumentos. E a gente fala, não pode passar lá, né? André Luiz até pede isso, né? Que não se deve passar sacolinha, pedir dinheiro. Sim, mas nós pedimos coisa pior, um sacrifício de um ser humano. E muitas vezes ele está fugindo da casa dele para não resolver o que Deus quer, que ele seja boca na casa dele, resolver o problema com o marido, com a esposa, com o filho, com o genro, com o enteado, se é um outro casamento, com a sogra, com a nora. E aí ele, eu vou para a sopa, eu vou para a campanha, eu vou para o ensaio, eu vou para a palestra, eu vou para o curso, sendo que o local que Deus quer, o ambiente que colocou, o tempo dele, que é ele mesmo, é ali no lar, para ser boca de Deus naquela família e no seu próprio coração. Então, como Jesus demonstrou que iria derrubar o templo e levantá-lo em 3 dias, estava tratando dele. O processo que acontece quando você adquire um ethos moral, um entendimento de si mesmo. Mesmo que haja um trabalho santificante, o sacrifício, muito entende por isso, sofrimento, Jesus chama de infortúnio, no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É entender na bem-aventurança do bom ânimo o que o Evangelho quer dizer com isso. Então ele precisava fazer uma representação. Primeiro pedir o espaço, para lançar a cordinha. A compreensão física dele, o monumento moral e a luz que ele trazia. É igual acender a luz do local e as baratas saem correndo. Se estiver ratazando, você bateu nessa bola de lixo, você sai desesperado, você nem tocou no rato. Então se abriu o espaço e fez a purificação do templo, porque a partir dali, aquele mesmo lugar, seria esbofeteado, ia aparecer as 12 estações, ele depois iria para o Gólgota. Mas ele vai preparar espiritualmente o ambiente, as pessoas, para entender como é que você deve comportar. Não se venda. O reino de Deus não está à venda, ele não é nem material. Meu reino não é deste mundo, e Pilatos ficou assim. Mas tu é rei? Quem que te falou? Você sabe por você mesmo o que te contaram? Pilatos não respondeu. Aí Pilatos vai na sua última pergunta: e o que é a verdade? E Jesus silencia, porque nem nós aqui agora sabemos o que é a verdade. Porque estamos pegando interpretação. Não, mas Jesus não chicoteou, mas Jesus não foi ridículo disso. Não, mas Jesus foi violento, não foi. Peraí, gente. Vamos voltar lá e ver a estrutura de um sacerdote judeu, como é que ele fazia as pantomimas, as encenações, a dramatização, para um povo analfabeto entender a mensagem. Hoje na sala de aula o professor precisa de um data show, do smartboard,
de som, de música, chamar o professor de educação física e juntar peças de teatro para os alunos aprenderem. Imagina naquela época, o povo era analfabeto. E o aluno tem um texto escrito. Mas o professor tem que projetar, mandar pesquisar na internet, pegar um texto de livro e ele fazer gracinha na sala. Vê aí, já dei aula inclusive para a pessoa, né, fazer alguma prova aí de concurso. Até dançamos, fazemos festividade, para o indivíduo entender o texto que está escrito ali. E é alfabetizado, está indo para o vestibular, no concurso público, no órgão governamental. Mas Jesus não está falando coisa para mamão, para ficarmos atentos no Netflix e esquecermos de nós. Ver a série de maratona. Maratona são 42 quilômetros, fica entendendo, deve ser 42 horas assistindo o filme, né? Ou 42 séries. Não, até senão para poder o pessoal ficar disputando, fica mandando mensagem. Você viu, tá? Aí fica mandando os links para cada um lá da Netflix para assistir. Meus queridos, não sejamos vendilhão da oportunidade evolutiva nesse planeta. E lembrando que nós saímos da creche, que é o mundo primitivo, agora, recentemente. Esse planeta que nós estamos é o Jardim 1, 2 e 3, educação infantil. Agora, quando nós conseguimos entrar na regeneração, deverá demorar um bom pedaço, não é? Nós vamos entrar no ensino fundamental. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano e nono ano. Depois é que nós vamos para o ensino médio. Aí sim, muito feliz. Estamos longe. Então, a mensagem de hoje nos chama para quê? O que deve dizer expulsão dos vendilhões do tempo? Eu preciso expulsar de mim os interesses. Eu preciso de encontro às necessidades. Seja no cargo que eu ocupo, na minha sinagoga, na minha paróquia, na minha igreja evangélica, no meu terreiro de Umbanda, terreiro de Candomblé, culto africano, não importa. Onde eu estou? Estou lá para servir ou estou para ser autoridade? Estou lá para ter estacionamento marcado, porque ali é o diretor daquele local, ou estou lá para ser o último a entrar e lavar os pés de todo mundo? Esse processo que Jesus nos chamar. Então nós precisamos retornar um pouco, olhar para Ele, e quando Ele diz assim, os meus serão reconhecidos por servirem, está no mundo para servir, não para ser servido, e por se amarem ardentemente, de maneira incondicional, né? e desinteressadamente. E aqueles que estiverem como primeiros serão os últimos. Agora, os últimos serão primeiros. Se eu sou um palestrante, um dirigente da casa, um atendente da área fraterna, na recepção, eu tenho que ter um princípio de humildade gigantesco, porque eu preciso lembrar que aquele que vem até a mim em busca de algo, a necessidade dele é maior do que a minha, até porque ele é meu credor. Não podemos esquecer disso. E aí deixaremos de ser vendilhões de soberba, de vaidade, de orgulho, de posicionamento, e vamos entender o derrubar das mesas, as moedas no chão e os bichos fugindo. Os bichos são nossos melindres, nossas raivinhas, nossas maledicências, nossos desequilíbrios momentâneos, nossos julgamentos. São esses bichos que fugiram. Alguns são bois, outros são bodes, outros são pombas, outros são serpentes venenosas, outros são aves de rapina. Então precisamos olhar para isso. Então, cuidar do corpo do espírito. Esse santuário especificamente é o corpo. O templo é o corpo. E Jesus mostrou isso. E no terceiro dia levantou o templo novamente. E até hoje muita gente não entendeu. E nós precisamos nos levantar, porque salvar, ficar de pé, negar a nós mesmos, deixar de ser egoísta e orgulhoso, seguir os passos da sua virtude e humildade de Jesus. Lembrando que ser austero e altivo não tem meiguice. Volto a arar a terra. Cavar o buraco para plantar algo, limpar a cerâmica de casa, lavar o banheiro, não dá para ser meio. Não é possível. Você não vai limpar nunca, nem vai plantar nada. Agora, ser austero e altivo, saber na verdade o que deve fazer, uma razão equilibrada, um sentimento e noção, né, dos ajustes que devem ser feitos, nós vamos estar aí caminhando e aí cuidando do planeta, não como mordomos infiéis que somos. Vamos deixar de poluir o planeta, de desmatar, de desequilibrar-se com questões de bandeiras, etnias, religiões, né, países e posicionamento político, e vamos nos olhar enquanto espécie humana. Foi isso que Jesus quis dizer. Expulsar de nós o vendilhão do amor, e seja feito, né, de uma forma equilibrada. E aí ele deixa o mandamento. Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E assim, que a paz de Deus, o amor de Jesus e a ternura de Maria de Nazaré estejam em nossos corações, para que possamos, ao chegar em casa hoje, olhar dentro desse templo físico, se o santuário está bem ou não. Que nos recolher nesse quarto íntimo e fazer com que a nossa casa mental e o quarto sentimental
esteja dentro da ternura de Jesus, para que a virtude dele, com a sua humildade, se faça manifesta em nós. Daí para frente, que nós chegarmos, muitos vão correr, porque a energia do Mestre vai estar transformando por nós. E aí nós vamos ver se reproduzir como houve em Jerusalém, os redimiam correndo. Ou seja, os que estão obsediados, o parente desequilibrado, aqueles que vão para o dia das mães, dia dos pais, aniversário, ano novo, Natal, e na mesa de ceia gera confusão. Quando chegarmos para sentar ali, há um afastamento geral, porque ou vai ter dor de cabeça para poder sair do seu sentimento que a frequência está ruim, não por causa da nossa presença, porque onde a água limpa passa, todo o lodo sai. E aí sim estaremos fazendo o que Jesus quis ensinar no templo. A casa do meu Pai é casa de oração e não de ver de luz. Nós devemos sempre orar e vigiar, observando como Jesus nos ensinou no mais belo verso que ele fez, que é a oração dominical, Pai Nosso. Gratidão a quem está assistindo, que estiveram aqui para nos ouvir. Até a próxima.